Começando o programa Em Tuas Mãos desta quarta-feira, há 2 semanas, às quartas-feiras, nós passamos a exibir a série Missa, parte por parte, apresentada por Dom Jacinto, que vai nos acompanhar ao longo desses 3 primeiros meses da temporada 2015 do programa Em Tuas Mãos. Dom Jacinto nos explica detalhadamente elementos e objetos, ritos que fazem parte da Santa Missa para que nós possamos viver melhor esse momento. Esse é um momento forte da nossa fé, que é a Santa Eucaristia, e que nós devemos cada vez mais estar bem preparados. Nós convidamos você agora para acompanhar o 3º episódio dessa série. Você percebe pelo ambiente desta capela, como os outros ambientes em que normalmente a missa é celebrada, que há um toque de dignidade, de beleza na simplicidade, porque nós respeitamos este mistério. Nós o temos em alta estima, nós conhecemos, na medida em que humanamente é possível conhecer, a grandeza deste dom de Deus. E o sinal externo desse reconhecimento é a preparação do ambiente. Nós sabemos quanto o ambiente envolve a pessoa, quanto ele nos estimula, quanto ele cria uma atmosfera diferente em nós. Ao entrar numa igreja ou no ambiente onde a missa vai ser celebrada, o ambiente preparado nos envolve nesse toque do mistério que vamos celebrar. E isso não é só uma questão de estética, é algo que tem uma raiz bíblica. Nós vamos ouvir agora no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 22, versículo 12, como o próprio Jesus quis que o ambiente onde ele fosse celebrar a última ceia fosse um ambiente bem preparado, porque ali ele ia celebrar a última ceia com seus discípulos. Ele mesmo diz: eu desejei ardentemente comer esta Páscoa antes de partir. E ele sabia, embora os apóstolos ainda o não soubessem, ele sabia o que iria fazer naquele momento. Ele sabia que iria transformar o sentido da ceia pascal dos judeus na ceia da nossa salvação, na ceia da nossa redenção. Então, escutaremos agora o que os apóstolos fizeram a mandato de Jesus. Ele vos mostrará no andar superior uma grande sala mobiliada, e ali fazei os preparativos. Ali fazei os preparativos. Sim, nós preparamos o que é necessário para a celebração da missa. Já tivemos ocasião nesse programa de falar que há 2 objetos que sinalizam a própria estrutura da missa. Nós falamos do ambão, o local onde se celebra a primeira parte da missa, a liturgia da palavra. Aqui se coloca o livro das Escrituras, ou a Bíblia no seu todo, ou o lecionário, que são as partes que especificamente são lidas na missa. E temos o altar onde celebramos a liturgia eucarística. Então, as 2 partes da missa, liturgia da palavra no ambão, liturgia eucarística no altar. Esses 2 locais devem estar dignamente colocados à vista do povo, com dignidade, beleza, até mesmo com um sinal de ornamentação. Aqui no ambão está uma planta para destacar e lembrar que a palavra de Deus é vida. Sobre o altar está a toalha, normalmente uma toalha branca, lembrando esta pureza, essa dignidade que nós devemos ter diante de Deus ao celebrar a Eucaristia. E temos também, já lembrado, o crucifixo. Nesta capela ele é central, mas ele pode também estar sobre o altar, um crucifixo menor, ou até mesmo ele pode ser colocado do lado do altar,
uma cruz processional que, trazida na entrada da missa, depois é colocada ao lado do altar. O importante é que onde se celebre a missa haja um crucifixo, e esse crucifixo nos lembra que a missa é um memorial do sacrifício da cruz. Ele torna presente para nós no altar. O altar é o lugar do sacrifício, por isso ele é o que há de mais importante em uma igreja, com todo respeito, tanto assim que o sacerdote beija o altar quando vai iniciar a missa, como sinal de reverência, porque ele representa o Cristo, aquele que se oferece ao Pai por nós em favor da nossa salvação. Sobre o altar, ou junto ao altar, próximo ao altar, são colocadas velas. Naturalmente que as velas não têm, hoje em primeiro lugar, a finalidade de iluminar o ambiente. No passado elas tiveram também essa finalidade. Mas elas são colocadas sobre o altar. Normalmente, na Santa Missa se acendem 2 velas. Em missas mais festivas, 6 a 7 velas são acesas. E essas velas têm o simbolismo de que a nossa fé está presente. A missa é um mistério de fé. Quando nós terminamos de narrar as palavras da instituição no coração da missa, que é a liturgia eucarística, a oração eucarística, o presidente da celebração diz: eis o mistério da fé. Então, as velas acesas nos lembram o mistério da fé. Nós cremos naquilo que estamos celebrando. E elas também têm outro simbolismo, que nós somos chamados a consumir as nossas vidas a serviço dos irmãos, imitando o Cristo que nós comungamos, porque a vela vai se consumindo a partir do momento em que ela é acesa, a cera vai se consumindo até acabar a vela. A nossa vida de cristãos deve se consumir a serviço dos irmãos, como Jesus o fez. Não há maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. Assim, o simbolismo das velas nos recordam esta beleza da fé e da entrega aos irmãos. Hoje, então, irmãos e irmãs, nós conhecemos um pouco mais do que é a Santa Missa, o ambiente, recordamos que ela tem as suas 2 partes, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística, e continuaremos no próximo programa a mergulhar de uma maneira mais fascinante nesse mistério tão antigo e tão novo que Jesus nos deixou ao dizer: façam isto em memória de mim.